Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Lara, a motorista do grupo, havia alugado um SUV para a viagem, um veículo espaçoso e confortável que ofereceria a todos uma viagem agradável até o destino. Durante o trajeto, o grupo conversava animadamente, ouvindo música e fazendo piadas. Lara, que estava concentrada na estrada, dirigia com confiança. No entanto, algo estranho começou a acontecer. A cada vez que ela olhava para o espelho retrovisor, sentia uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observada. No início, ela tentou ignorar a sensação, atribuindo-a ao cansaço da viagem. No entanto, a sensação persistia, e Lara não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. À medida que avançavam pela estrada, Lara notou algo peculiar. O espelho retrovisor começou a mostrar uma imagem turva e distorcida. No início, ela pensou que poderia ser um problema com o próprio espelho, mas a distorção parecia se intensificar. A imagem que aparecia parecia uma sombra escura e indistinta, com contornos que não faziam sentido. Lara tentou ajustar o espelho, mas a distorção continuava. Quando o grupo estava a cerca de 1 hora de distância da casa, a situação tomou um rumo ainda mais perturbador. Lara viu algo que a fez acelerar o carro. No espelho retrovisor, a sombra escura começou a tomar forma. Era como se uma figura nebulosa e indistinta estivesse se materializando lentamente, tomando a forma de uma pessoa. Ela tentou manter a calma e começou a conversar com seus amigos sobre a estranha imagem que estava vendo. Seus amigos, inicialmente céticos, começaram a ficar preocupados quando Lara descreveu a figura que estava aparecendo no espelho. Eles começaram a prestar atenção no espelho retrovisor, e a tensão no carro aumentou. A imagem no espelho retrovisor parecia estar cada vez mais clara, revelando o contorno de uma figura com um rosto indistinto e olhos que pareciam brilhar em um tom sobrenatural. A figura estava se aproximando, como se estivesse tentando alcançar o carro. Lara tentou acelerar ainda mais, mas a sensação de pavor e a imagem assustadora no espelho retrovisor estavam deixando todos no carro extremamente nervosos. Quando finalmente chegaram à casa de campo, Lara e seus amigos estavam exaustos e aliviados por terem chegado ao destino. No entanto, a imagem perturbadora no espelho retrovisor não desapareceu imediatamente. Lara decidiu verificar o espelho e o carro para ter certeza de que não havia nenhum problema técnico, mas tudo parecia estar em ordem. O espelho estava intacto, e não havia sinais de danos. Depois de se estabelecerem na casa, Lara e seus amigos tentaram relaxar e esquecer o ocorrido durante a viagem. No entanto, a imagem no espelho retrovisor continuava a assombrar seus pensamentos. Eles decidiram investigar a história da região, na esperança de encontrar alguma explicação para o que havia acontecido. Descobriram que a estrada que haviam percorrido havia sido palco de vários acidentes e eventos trágicos ao longo dos anos. Conforme exploravam a região, Lara e seus amigos ouviram rumores sobre uma antiga lenda local. A lenda falava de um espírito que assombrava a estrada, aparecendo em espelhos retrovisores e veículos como uma forma de buscar vingança ou comunicar-se com os vivos. Segundo a lenda, o espírito pertencia a uma jovem que havia morrido tragicamente em um acidente de carro na mesma estrada. Os relatos antigos e a lenda local davam crédito à ideia de que a estrada e os arredores estavam ligados a eventos sobrenaturais. Lara e seus amigos estavam agora convencidos de que haviam sido testemunhas de uma manifestação espiritual, e a sensação de desconforto que haviam experimentado era um reflexo do espírito que havia sido liberado pela viagem. Durante o resto da estadia na casa, o grupo tentou evitar a estrada e qualquer referência ao espelho retrovisor,
Eles passaram o tempo explorando a área e relaxando, mas a experiência deixou uma marca indelével em suas memórias. Quando retornaram à cidade, Lara e seus amigos nunca mais esqueceram a experiência. O incidente com o espelho retrovisor tornou-se uma história compartilhada entre eles, um lembrete constante de como o sobrenatural pode se manifestar de maneiras surpreendentes. A estrada e a casa de campo se tornaram um capítulo enigmático em suas vidas, uma história. A primeira semana de trabalho começou com uma sensação de estranhamento. O escritório ficava em um prédio antigo e meio isolado no centro da cidade, e o ambiente era tão peculiar quanto o próprio nome da empresa. O ambiente parecia fora do tempo, como se o prédio tivesse sido congelado em uma época passada. Clara se adaptou rapidamente ao seu novo papel, mas logo percebeu que as tarefas que lhe eram atribuídas eram incomumente escuras e perturbadoras. A maioria dos projetos envolvia criar imagens e gráficos que tinham uma qualidade inquietante, muitas vezes misturando elementos de terror psicológico com imagens surrealistas. Com o tempo, Clara começou a sentir uma presença inquietante no escritório. À noite, quando estava sozinha, ouvia sussurros e passos que pareciam se aproximar e depois desaparecer. Às vezes, ela encontrava objetos em lugares diferentes dos que os havia deixado, e o ambiente parecia estar sempre um pouco mais frio. Esses fenômenos, embora desconcertantes, não eram suficientes para fazê-la abandonar o trabalho, especialmente porque a qualidade de suas criações estava chamando a atenção de seus superiores. Um dia, Clara recebeu uma tarefa especial, criar uma peça final para um cliente altamente reservado que se chamava apenas o Enigma. O briefing para o projeto era vago e a única instrução clara era a necessidade de utilizar elementos do livro de referências de maneira criativa. Clara mergulhou de cabeça no projeto, ansiosa para enfrentar o desafio. Ela começou a trabalhar durante a noite, um padrão que havia se tornado comum devido à pressão e ao volume de trabalho. Enquanto trabalhava na peça, Clara começou a notar algo perturbador. As imagens que ela estava criando começavam a se manifestar de forma estranha. Algumas das figuras que ela havia desenhado pareciam ganhar vida, movendo-se e mudando quando ela não estava olhando diretamente para elas. Na noite final antes do prazo de entrega, Clara estava completamente absorvida no projeto. O ambiente ao redor estava particularmente perturbador, com sombras dançando nas paredes e uma sensação crescente de presença ameaçadora. Ela se deu conta de que a peça que estava criando parecia estar conectada a uma realidade diferente, algo que não deveria ser tocado. Quando o projeto finalmente foi concluído, Clara entregou-o com um alívio misturado com uma sensação de terror. A peça foi recebida pelos superiores de Imagens do Abismo com grande entusiasmo e, para sua surpresa, ela recebeu um bônus significativo e uma promoção. No entanto, essa sensação de realização foi ofuscada por uma série de eventos estranhos e aterrorizantes que começaram a acontecer em sua vida pessoal. Clara começou a ter pesadelos frequentes sobre as imagens que havia criado, sonhos onde as figuras distorcidas do projeto a perseguiam e a atraíam para um mundo sombrio e desconcertante. Em sua casa, ela encontrou que objetos começaram a se mover sozinhos, e vozes sussurravam em sua mente. As sombras nas paredes pareciam se tornar mais tangíveis, e Clara estava constantemente à beira de um colapso nervoso. Desesperada por respostas, Clara começou a investigar a história da empresa e descobriu algo horrível. A empresa Imagens do Abismo havia sido fundada por um grupo de ocultistas que se especializava em criar artefatos visuais que serviam como portais para outras dimensões. O objetivo deles era abrir essas portas e trazer entidades de outras realidades para o nosso mundo. Clara descobriu que muitos dos funcionários anteriores da empresa haviam desaparecido sob circunstâncias misteriosas, e a empresa tinha uma história sombria de manipulação de forças além da compreensão humana. Determinada a pôr fim à sua tortura, Clara decidiu confrontar os superiores da empresa e exigir uma explicação. No entanto, quando chegou ao escritório, encontrou o local vazio e abandonado. O prédio estava em ruínas, como se ninguém tivesse estado lá por anos. Clara procurou em todo o prédio, mas não encontrou nenhuma pista sobre o destino de seus ex-colegas ou dos fundadores da empresa. A experiência a deixou traumatizada e profundamente perturbada. Ela se afastou completamente do mundo do design gráfico e mudou-se para um lugar remoto, longe da cidade e de qualquer ligação com o passado.
A história de Clara se espalhou entre os círculos de design e ocultismo, tornando-se uma lenda moderna sobre como a arte pode interagir com o sobrenatural de maneiras inesperadas e perigosas. Um mês após sua chegada, Emily recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. A chamada veio de um número desconhecido, com uma voz distorcida que parecia ter sido gravada e depois transmitida ao vivo. A pessoa do outro lado da linha não se identificou, mas mencionou que tinha informações sobre um caso antigo que Emily havia mostrado interesse em investigar, no desaparecimento de um jovem chamado Jack Thompson, ocorrido na década de 80. Jack era um nome que aparecia em vários arquivos não resolvidos, um caso que havia intrigado a cidade por anos. Segundo relatos, Jack desapareceu de forma misteriosa após uma série de eventos estranhos e desaparecimentos subsequentes em Crestwood. Seu caso havia se tornado um mistério local, com poucas pistas e muitas especulações, o que despertou o interesse de Emily. Desafiada pela curiosidade e pela necessidade de resolver o mistério, Emily decidiu ir ao encontro. Ela preparou seu equipamento de gravação e um gravador de áudio, para garantir que tudo o que fosse dito fosse registrado. Ao chegar ao local marcado, uma antiga casa de campo que parecia ter sido abandonada há décadas, Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar estava envolto em uma névoa espessa e o ambiente era perturbadoramente silencioso. Dentro da casa, Emily encontrou uma mesa coberta com velas acesas e várias velas derretidas. No centro da mesa, havia uma cadeira velha e um rádio antigo que, de maneira inexplicável, estava funcionando, transmitindo estática e murmúrios incompreensíveis. O ar estava pesado e carregado, e Emily podia sentir a presença de algo que não conseguia ver. Aos poucos, uma figura encapuzada entrou na sala. A pessoa usava um manto preto que cobria todo o corpo, e o capuz ocultava o rosto, tornando impossível discernir qualquer expressão ou características. Emily tentou perguntar sobre a identidade da figura e o propósito do encontro, mas a figura permaneceu em silêncio e começou a falar com uma voz distorcida, semelhante àquela que Emily ouvirá pelo telefone. A figura revelou que o desaparecimento de Jack Thompson estava ligado a um culto antigo que operava em Crestwood. O culto, que se dedicava a práticas ocultas e rituais sombrios, havia feito um pacto com forças desconhecidas para obter poder e imortalidade. Jack, assim como outras pessoas que desapareceram, tinha sido vítima de um desses rituais. A figura revelou que o telefone misterioso que Emily havia recebido era, na verdade, uma forma de contato com o mundo dos cultistas. A ligação era uma tentativa de alertar Emily e de prepará-la para o que estava por vir. O culto estava tentando usar Emily como um meio para atrair a atenção de forças que poderiam ajudá-los a completar seu ritual final e trazer Jack de volta ao mundo real, mas em uma forma distorcida e manipulada. A revelação deixou Emily aterrorizada. Ela se viu em meio a uma teia complexa de segredos e forças ocultas, e sua vida estava em perigo. Ela tentou se afastar e deixar o local imediatamente, mas ao sair, encontrou que a estrada para fora estava bloqueada por uma névoa densa e impenetrável. O ambiente ao redor parecia ter mudado, tornando-se um labirinto de sombras e sons assustadores. Enquanto tentava encontrar uma saída, Emily teve uma visão perturbadora, e ela viu figuras distorcidas e imagens de Jack Thompson em uma dimensão paralela, presos em um ciclo eterno de sofrimento e desespero. As visões eram intensas e perturbadoras, e ela percebeu que estava sendo observada por olhos invisíveis. Desesperada para escapar, Emily conseguiu sair da casa e voltou para a cidade. Ela decidiu reportar tudo o que havia descoberto às autoridades locais, mas, para sua surpresa, descobriu que a casa de campo onde o encontro ocorreu não existia mais. A área onde ela acreditava ter ido estava vazia, sem sinal de construção ou de qualquer atividade recente. As autoridades investigaram o local, mas não encontraram nenhuma evidência concreta para apoiar a história de Emily. No entanto, a cidade de Crestwood ficou agitada e a história começou a ganhar notoriedade. A figura encapuzada e o culto misterioso tornaram-se lendas urbanas, alimentando especulações e histórias de terror na cidade. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, existia uma lenda antiga sobre um carro que sussurrava.
Era um Ford Galaxy 500 preto, fabricado nos anos 60, que se tornou infame por suas histórias de terror e mistério. A lenda dizia que o carro estava possuído pelo espírito de seu antigo dono, um homem chamado Augusto, que morreu em circunstâncias misteriosas. Augusto era um mecânico talentoso e apaixonado por carros. Ele comprou o Galaxy 500 e o tratava como seu bem mais precioso. Passava horas na oficina, ajustando o motor, polindo a lataria e cuidando de cada detalhe do veículo. Diziam que ele tinha uma conexão quase sobrenatural com o carro, como se os dois fossem uma extensão um do outro. Certa noite, Augusto foi encontrado morto na oficina. Seu corpo estava dentro do Galaxy, com os olhos arregalados e uma expressão de pavor no rosto. A causa da morte nunca foi esclarecida, mas muitos acreditavam que algo maligno estava relacionado ao carro. Desde então, o Galaxy 500 ficou abandonado na oficina, coberto de poeira e teias de aranha. Com o passar dos anos, os moradores da cidade começaram a relatar encontros assustadores com o carro. Alguns diziam ouvir sussurros vindos de seu interior quando passavam pela oficina à noite. Outros afirmavam ver a silhueta de um homem sentado no banco do motorista, mesmo sabendo que o carro estava vazio. Ana, uma jovem jornalista recém-chegada à cidade, decidiu investigar a lenda do Galaxy 500. Ela sempre teve uma fascinação por histórias de terror e mistério, e essa parecia ser a oportunidade perfeita para um artigo interessante. Conversou com os moradores mais antigos, que compartilharam suas experiências e advertências. Determinada a descobrir a verdade, Ana conseguiu acesso à antiga oficina de Augusto. Ao entrar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A oficina estava escura e empoeirada, com ferramentas espalhadas e o Galaxy 500 parado no meio do ambiente, como uma presença sinistra. Ana acendeu uma lanterna e se aproximou do carro. Sentiu um calafrio quando colocou a mão na maçaneta da porta. Ao abri-la, ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia chamar seu nome. Assustada, mas curiosa, ela entrou no carro e fechou a porta. De repente, a atmosfera mudou. A temperatura caiu drasticamente, e Ana sentiu uma presença ao seu lado. Olhou para o banco do motorista e viu, com o canto do olho, a silhueta de um homem. Era Augusto, com sua expressão de pavor intacta. O sussurro ficou mais alto e claro, dizendo coisas que Ana não conseguia compreender totalmente. Desesperada, tentou sair do carro, mas a porta não se abria. O sussurro se transformou em um grito aterrorizante, ecoando dentro do veículo. Sentiu uma pressão em seu peito e uma sensação de sufocamento. Em pânico, começou a bater nas janelas, tentando chamar a atenção de alguém do lado de fora. Foi então que, de repente, tudo parou. O sussurro cessou, a temperatura voltou ao normal e a porta se abriu sozinha. Ana saiu correndo do carro, ofegante e assustada. Quando olhou para trás, viu o Galaxy 500 parado, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Ana decidiu abandonar sua investigação e deixou a cidade no dia seguinte. O trauma da experiência a marcou profundamente, e ela nunca mais falou sobre o incidente. A oficina de Augusto foi lacrada, e o Galaxy 500 permaneceu lá, intocado, como um monumento silencioso à lenda do carro que sussurrava. A história do Galaxy 500 continuou a ser contada entre os moradores da cidade, cada vez com mais detalhes e exageros. Alguns acreditavam que o espírito de Augusto estava preso no carro, buscando vingança ou tentando proteger seu amado veículo. Outros achavam que o carro era um portal para outra dimensão, onde forças malignas habitavam. Independentemente da verdade, o carro que sussurrava se tornou uma parte permanente do folclore local, uma lembrança de que algumas histórias são melhores deixadas no passado, não importa o quão intrigantes ou assustadoras possam ser. A oficina de Joaquim era um lugar peculiar. Situada na periferia da cidade, era um galpão antigo, com ferramentas espalhadas por todos os lados e um cheiro permanente de graxa e óleo. Paredes repletas de calendários antigos e fotografias de carros clássicos davam ao lugar um ar nostálgico e misterioso. A maioria das pessoas da cidade conhecia Joaquim e sua oficina, e ele tinha uma clientela fiel que confiava em seu trabalho.
No entanto, a rotina pacífica da oficina foi interrompida quando Joaquim faleceu repentinamente. A causa da morte foi um ataque cardíaco, enquanto ele trabalhava em um de seus projetos de restauração favoritos, um Chevrolet Bel Air 1957. A notícia de sua morte abalou a pequena cidade. Todos lamentavam a perda de um homem tão dedicado e talentoso, e a oficina foi fechada por tempo indeterminado. Pouco tempo depois do falecimento de Joaquim, começaram a surgir relatos estranhos sobre a oficina. Moradores vizinhos afirmavam ouvir sons de ferramentas sendo usadas à noite, mesmo sabendo que o lugar estava deserto. Outros relatavam ver uma figura indistinta movendo-se pelas janelas da oficina, como se alguém ainda estivesse trabalhando lá dentro. Esses relatos deram origem a rumores de que o espírito de Joaquim não havia deixado a oficina e continuava a trabalhar em seus carros amados. Marcelo, um jovem mecânico recém-formado, sempre teve uma admiração profunda por Joaquim e seu trabalho. Ele sonhava em um dia ter sua própria oficina e seguir os passos do velho mecânico. Quando ouviu sobre os estranhos acontecimentos na oficina de Joaquim, ficou curioso e decidiu investigar por conta própria. Com a permissão da família de Joaquim, Marcelo conseguiu acesso à oficina e começou a trabalhar lá, tentando revitalizar o lugar e continuar o legado de seu ídolo. Na primeira noite em que Marcelo decidiu passar na oficina, ele trouxe algumas ferramentas e começou a trabalhar no Chevrolet Bel Air que Joaquim havia deixado inacabado. Sentia-se honrado e ao mesmo tempo nervoso, sabendo da responsabilidade que tinha em mãos. À medida que a noite avançava, Marcelo começou a ouvir sons estranhos, passos leves, o barulho de ferramentas caindo e até mesmo o som de motores sendo testados. Cada vez mais convencido de que estava na presença do espírito de Joaquim, decidiu não recuar e continuar seu trabalho. Enquanto trabalhava, Marcelo sentiu uma presença ao seu lado. Não viu nada, mas a sensação era inconfundível. Sentiu uma mão invisível guiando a sua, ajudando-o a ajustar uma peça complicada do motor. O jovem mecânico ficou arrepiado, mas ao mesmo tempo reconfortado, sentindo que Joaquim estava ali para ajudá-lo. Ao longo das semanas seguintes, a presença do velho mecânico se tornou uma constante. Marcelo começou a aceitar e até apreciar a companhia do espírito, que parecia mais interessado em ver seus carros restaurados do que em assustar quem quer que fosse. Os moradores da cidade começaram a notar que a oficina de Joaquim estava de volta ativa, e muitos deles voltaram para ver Marcelo trabalhar. Eles também notaram que o jovem mecânico parecia ter um talento especial, quase como se tivesse sido ensinado pelo próprio Joaquim. Os carros que saíam da oficina eram perfeitos, restaurados com um cuidado e uma precisão que lembravam o trabalho do velho mecânico. Marcelo decidiu abrir a oficina ao público novamente, dedicando-a à memória de Joaquim. Ele colocou uma placa na entrada, homenageando o velho mecânico e declarando que o espírito de Joaquim continuava a guiar o trabalho ali realizado. A oficina se tornou um ponto de encontro para entusiastas de carros antigos e uma espécie de santuário para aqueles que respeitavam o legado de Joaquim. Os fenômenos sobrenaturais continuaram, mas de maneira benigna. Ferramentas se moviam sozinhas, motores ligavam sem explicação, e os clientes relatavam sentir uma presença amigável enquanto esperavam seus carros serem consertados. Marcelo sabia que Joaquim estava lá, cuidando de sua oficina e certificando-se de que tudo estava sendo feito corretamente. A cidade abraçou a lenda do fantasma do velho mecânico, e a oficina se tornou uma parte querida da comunidade. Os mais velhos contavam histórias sobre Joaquim e sua dedicação, enquanto os mais jovens ouviam fascinados, cientes de que o espírito de um grande mecânico ainda estava presente, guiando as mãos habilidosas de Marcelo.